Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a pastora Kátia Cristiane do Ministério Pentecostal Jardim do Éden. E eu quero aqui nessa tarde trazer uma palavra para o teu coração. Amém? Deus falou muito comigo nessa palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Amém, queridos? Marcos 5 diz assim, lá no versículo 22. Marcos 5, 22. Então chegou ali um homem dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos e vinha sofrendo de hemorragia. Vamos lá para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. Essa é a palavra para você nessa tarde. Não tenha medo, tão somente creia. Amém? E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. E então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. No versículo 40, mas todos começaram a rir de Jesus, e ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde encontrava a menina. E tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se imediatamente. A menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso os deixou atônitos. Queridos, veja bem, essa palavra, ela fala do dirigente da sinagoga. Esse homem, esse dirigente da sinagoga, a gente tem ele como um mestre, como alguém que ensinava na sinagoga. Alguém que conhecia a Bíblia, alguém que conhecia as leis, alguém que tinha muito conhecimento, alguém que era bem de vida financeiramente falando, né? E a Bíblia diz que Jairo ali, ainda que ele tivesse todo o conhecimento da Bíblia, ainda que ele conhecesse muitas pessoas, ainda que ele fosse um homem de situação financeira muito boa, ele tinha um problema, e esse problema era a filha dele. Segundo a Bíblia diz que a filha estava, morrendo praticamente. A Bíblia não diz o que ela tinha. Mas, queridos, o que me chama a atenção nesse homem é que ele sai da posição onde ele estava e ele vai até Jesus, né? Ele vai até Jesus, ele sai da zona de conforto, amém? E ele vai até Jesus. Eu quero te convidar nessa tarde a sair da zona de conforto e ir até Jesus. Porque muitas das vezes a gente quer que Deus mude a nossa história, mas infelizmente a gente não quer sair da nossa zona de conforto. É ou não é verdade? E queridos, a Bíblia diz que ele vai até Jesus e ele diz para Jesus que a filha dele está praticamente morrendo. E ele pede para Jesus ir até a casa de Jairo. E Jesus diz para ele: sim, eu vou. E ali quando eles saem, a Bíblia diz que, logo alguns versículos adiante, a Bíblia diz que havia uma grande multidão e essa multidão comprimia Jesus. Essa multidão queria tocar em Jesus. E ali naquele momento, Jesus é tocado por um ato de fé que chama a atenção dele. Jesus ali é tocado por alguém que queria ser curado, por alguém que estava disposto a vencer os obstáculos, como essa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher do fluxo de sangue, meu querido, essa mulher era rejeitada pela sociedade. Você pensa bem, nós mulheres, ficamos aí 3 dias, 7 dias, a gente falta morrer
Imagina essa mulher há 12 anos. Queridos, essa mulher há 12 anos sofria desse problema. Você pensa comigo, ela já tinha gastado tudo que ela tinha, ela já tinha ido em todos os lugares, né? Naquela época o pessoal falava curandeiro. Eu penso que essa mulher já teria ido por vários lugares. Queridos, e a Bíblia diz que Jesus para atender aquela mulher. O meu Jesus é educado. Ele é querido, ele é amável e ele para atender aquela mulher. E ele fica ali um tempo conversando com ela. Penso eu que perguntando quem era ela, há quanto tempo ela estava daquele jeito. E sabe o que me chama a atenção? Não é essa mulher. O que me chama a atenção é que Jairo permaneceu ali do lado de Jesus, calado. Calado. Ele permaneceu calado, sem reclamar. Queridos, veja bem, Jesus, ele está comigo e com você em todo o tempo, amém? Mas a gente, quando chega a tempestade, quando chega as adversidades, a gente começa a reclamar. A gente começa a murmurar. E aí, queridos, é que está o problema. O que toca o coração do mestre não são as pessoas que murmuram ou que falam demais. São as pessoas que estão dispostas a romper os obstáculos. São pessoas que estão dispostas a dizer: eu não aceito. Porque às vezes o problema chega na minha e na tua casa. É fato, vai chegar na casa de todo mundo. Viver uma vida com Deus não é uma vida imune às situações e circunstâncias. Não, Ele vai lhe dar sabedoria para você atravessar esse momento difícil, né? Mas veja bem comigo, o que o Senhor estava ali naquele momento parado e penso eu que observando as atitudes de Jairo. Queridos, a gente olha para esse homem. Ele tinha dinheiro, ele era um homem renomado, mas ele fica ali esperando por Jesus. E ainda a Bíblia diz que depois de Jesus atender essa mulher, a Bíblia diz que chega, né, aqui no verso 35, enquanto Jesus estava falando, chegaram algumas pessoas da casa do dirigente da sinagoga. Eu digo que é os secretários do capeta. Eles enviam, não pode, ele envia o secretário dele, né? E aí chega lá e fala o quê para Jairo? Não precisa mais você incomodar esse homem, não. Não precisa mais você fazer nada, porque a sua filha já morreu. Foi isso que eles disseram para Jairo. Penso eu, querido, que o coração de Jairo naquele momento, com certeza, como se fosse o meu ou o seu, iria se abater. É fato isso. Mas ali naquele momento, Jesus viu a aflição de Jairo. E Jesus libera uma palavra. Jesus diz para ele, né? Não tenha medo. Tão somente creia. Tá entendendo? Não é para você temer, é para você crer. É para você crer. Aonde você está precisando de ressurreição? Qual é a área que você necessita hoje de ressurreição? Jairo estava precisando de um grande milagre na casa dele, mas ele foi até Jesus. Queridos, o problema é que nós hoje queremos e ficamos: pastora, ora por mim. O meu telefone não para, o dia inteiro gente mandando mensagem: pastora, ora por mim. Queridos, eu não tenho problema em orar pelas pessoas, mas sai da tua zona de conforto e vai buscar a Cristo. Faça como Jairo fez, ele foi até Jesus. Ele largou, querido, naquele momento o que ele precisava fazer. Tudo que ele estava fazendo com a força do braço dele não estava adiantando. Então ele cai na realidade e diz: não, peraí, eu preciso ir atrás dele. É ele que é o dono da cura, é ele que faz todas as coisas. Querido, é o mestre. É o mestre. E ali, queridos, Jesus libera uma palavra para aquele moço, e a Bíblia diz que Jesus não deixou ninguém segui-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, e foi embora para a casa de Jairo.
E quando ele chega na casa de Jairo, ele encontra aquele alvoroço. Aquele povo tudo gritando, aquele povo chorando, lamentando, né? Naquela época eles tinham mania de contratar as carpinteiras, né? As carpinteiras. Elas estavam ali para chorar. Eu não consigo compreender isso. Mas, né, era a cultura deles naquela época, porque num lugar onde só tem tristeza, porque aonde há morte há tristeza. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Aonde hoje está havendo morte, haverá grande alegria. Haverá ressurreição de Cristo se você sair da tua zona de conforto. Amém? E ali, querido, Jesus chega na casa de Jairo e, né, Jesus já pergunta: oxe, que alvoroço é esse aqui? Que confusão é essa? E todo mundo, né? Oxe, a menina morreu, tá morta. E Jesus diz, né? Acho massa quando ele fala isso. A menina não morreu, ela apenas dorme. Todo mundo riu dele, todo mundo tirou o sarro dele. Todo mundo. E sabe o que Jesus faz? A Bíblia diz aqui, ó, que ele pega, né? Ele ordena que todo mundo saia daquele quarto, daquela sala, não sei. E ali então ele fecha a porta. E estava com ele quem? Pedro, Tiago e João, os pais da criança e o nosso Jesus. E a Bíblia diz que Jesus adentra aquele quarto. E aonde havia tristeza e dor, nasce ali uma nova esperança. A Bíblia diz que ele ordena Talita e diz para ela: levante-se, menina, chega de dormir. Sabe, queridos, o que eu entendo com isso? Porque a Bíblia diz que o nosso Jesus, que o meu Jesus, que o teu Jesus, ele libera apenas uma palavra. E Jairo acredita naquela palavra. Qual foi a palavra que o mestre liberou para você? Qual foi a palavra que ele liberou ao teu coração? Eu te pergunto, queridos, nessa tarde. Você não quer sair da tua zona de conforto? Você quer permanecer da mesma forma como você está? Porque os crentes hoje são os crentes modernos. Eles estão tudo parecido com o mundo e é tudo normal. Eu confesso a você que eu não acho tudo normal. Eu não consigo compreender. Porque eu não acho, queridos, o mundo normal. Porque a Bíblia diz que ele me chamou para ser o sal da terra. Ele me chamou para ser, né, a luz do mundo. E aí as pessoas querem parecer-se da mesma forma como elas são. Querido Jairo, eu costumo dizer que Jairo, ele tinha o conhecimento da palavra, mas ele não tinha conhecimento do dono, com o dono da palavra. Ele teve a oportunidade de estar com Jairo. Assim foi na minha vida. Aonde chegou um decreto de morte, aonde chegou um decreto, querido, de tristeza, o meu Deus usou profetas para dizer: não se preocupem, estou no controle de todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Houve vida onde Jairo estava. Houve alegria. Ali já não precisavam mais as carpinteiras chorar. Não precisavam mais aquelas mulheres derramarem lágrimas. Eu acho que daí elas tiveram que ser mandadas embora, né? Porque a alegria chegou e invadiu o coração da mãe, do pai, de todos aqueles familiares que estavam naquele local. Sabe, queridos, há 2 anos e 9 meses nós recebemos um decreto de morte, eu e meu esposo, o pastor Ricardo. Nós recebemos um decreto de morte. O médico, ele foi acometido de um câncer aqui na garganta. E segundo a medicina, ele iria morrer. Ele não iria de modo algum sobreviver. E se sobrevivesse, ele não iria falar e nem movimentar o braço esquerdo. E sabe, queridos, ali quando nós recebemos esse decreto, o meu marido até ficou um pouco triste, sabe?
mas em um determinado momento eu tive a oportunidade de ministrar na vida do meu marido. E quando nós estávamos muito tristes, porque um certo médico disse que não haveria jeito para ele por causa do tamanho dele, por causa dos problemas que ele estava enfrentando ali, ele adquiriu diabetes emocional devido à situação que estávamos enfrentando. E um dia, quando nós saímos ali do Hospital São Julião, nós fomos fazer a consulta, com esse médico. Ele saiu muito triste, ele disse: e agora? E aí, queridos, eu me lembrei de todas as promessas que o Pai havia feito para mim. E eu comecei a cantar: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu fui adorando e eu disse para ele: ei, não tenho o que temer. Quem nos prometeu é fiel para cumprir, queridos. Quem te prometeu é fiel para cumprir, mas você tem que tomar posição, crente. Você tem que tomar posição. Você não ora, você não mergulha na palavra, você não sabe quais são os seus direitos em Cristo Jesus. Você ficou esperando a oração do profeta, você fica esperando a oração do teu apóstolo, do teu bispo, do teu pastor. Não, meu querido, você tem que se levantar do lugar de onde você está e você se converter verdadeiramente e buscar a Deus verdadeiramente. Aonde tem morte hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida, espírito de vida sobre você. Mas é necessário você sair do teu comodismo. Saia do teu comodismo, filho, filha. Saia do teu comodismo e vai para a casa do Pai. Ah, pastora, mas já me decepcionaram muito na igreja. Queridos, o mundo nos decepciona todos os dias e nem por isso a gente sai do mundo. Fala sério, né? Sabe, eu quero lhe convidar nessa manhã, nessa tarde, né? Quero lhe convidar nessa tarde. Esteja disposto a adorar, querido. Esteja disposto a buscar verdadeiramente. Esteja disposto a sair da tua zona de conforto, como teve que sair Jairo. Tinha dinheiro, tinha tudo, mas ele teve que sair lá dizendo: ei, Jesus, eu conheço toda a palavra, mas o dono da palavra eu ainda não conheço. Pegou no espírito, como diz aí um pastor amigo nosso? Querido. Às vezes a gente tem brincado tanto de ser crente. E a única coisa que Deus deseja é que eu e você venhamos a tomar uma posição. Buscar o Senhor acima de todas as coisas. Todas as coisas, todas. Como diz Mateus, né? 6,33. Acho que eu falo tanto esse versículo que o pessoal já está até, né? Fica, pastora, só fala esse versículo. Eu falo mesmo. Quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Tá aqui, ó. As demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Acrescentadas. Você não busca o reino, você não faz nada na tua vida. E você quer que Deus acrescenta, queridos, o reino dele na tua vida, na tua história. Não tem como ele acrescentar nada. Tá aqui, ó. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, diz o 34, mas o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Crer, confiar na palavra. Aí crente não lê Bíblia, crente não ora, crente não vai para a igreja. Assista o culto na televisão, pastora. Eu sinto muito por você. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter comunhão uns com os outros. Então, queridos, eu quero convidar você nessa tarde a sair da tua zona de conforto e buscar esse Deus que está acima de todas as coisas. O meu marido recebeu o decreto de morte. Mas há 4 meses
Ele passou pela cirurgia, foram mais de 8 horas de cirurgia. E para a glória de Deus, depois eu vou gravar um vídeo contando esse testemunho lindo. Hoje o meu marido está totalmente curado. A médica, com a própria boca, disse: glória a Deus, o Senhor está imune dessa doença. Louvado seja o Senhor. Se você hoje crê, Ele é Deus para trazer ressurreição sobre a tua vida e sobre a tua história nessa tarde. Amém? Pai, no nome de Jesus, abençoa o teu povo, Pai. Derrama sobre eles a graça, a sabedoria, mas que em tudo eles busquem a tua vontade. Eu declaro ressurreição em todas as áreas da vida dos teus filhos e filhas, onde havia morte a partir de hoje, que possa haver grande alegria. E eu assim profetizo sobre a vida de cada um deles, em o nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Como eu já disse, sou a pastora Kátia aqui do Ministério Jardim do Éden, aqui na Moreninha 3, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a sua vida. Shalom Adonai.